Preste atenção nesse momento. Aliás, desde o início do culto a gente tem que já ter, a nossa reverência ao Senhor. Vamos agora continuar atento à palavra do Senhor, amém, queridos? Louvo a Deus pela vida dos irmãos que se encontram aqui nessa noite, nesse culto de Santa Ceia. Nós lemos Lucas 22, do 36 ao 46, mas eu gostaria também de ler aqui em Mateus, que é quase a mesma coisa, mas Mateus traz alguma coisa acrescentada. O que Lucas não fala, Mateus fala. Olha só o que diz aqui. Não pode ficar sentado mesmo, tá bom? Mateus 26, e 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus, minha alma está de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo, diga dormindo, e disse a Pedro: então não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orando, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, seja que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados de sono. E deixando-os de novo, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e lhe disse: dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, pois que é chegado o que é de me trair. Glória a Deus. Amados e amada igreja, a gente tem um relato na semana que antecedia a Páscoa. Segundo os relatórios, diz que era terça-feira. Era terça-feira quando Jesus, ele é convidado, aí ali na casa do leproso. Ele e seus discípulos tinham sido convidados naquela terça-feira. Só que aquela terça-feira também os principais dos sacerdotes, os anciões, estavam já
empleitando, né, para pegar Jesus, para prender ao Senhor. Enquanto isso, lá estava Jesus, né, na casa do leproso, segundo a palavra relata. E ele estando ali com seus discípulos naquele jantar, chega uma mulher, não é aquela mulher de domingo que foi pregada aqui, ela também traz um perfume precioso, né? E quebra aquele vaso de perfume e ali coloca sobre a cabeça de Jesus, ou seja, unge o Senhor. E ali, quando ela faz isso, diz que provavelmente aquela mulher era Maria, irmã de Lázaro e Marta, e diz que há, na verdade, ali, o discípulo, inclusive Judas Iscariotes, né, começou, na verdade, a falar, dizer que era um desperdício o que aquela mulher estava fazendo, né? Ou seja, Judas, ele ali também já tinha, provavelmente no mesmo dia, ele já tinha, né, entregado o Senhor, depois daquele episódio, com certeza, depois daquele jantar, né? E ele ali, ele fala a respeito de que aquele ato daquela mulher era um desperdício, e que na verdade fosse muito melhor tivesse pegado aquele perfume, né, um perfume precioso, caro, e vendesse, né, e desse aos pobres. Mas a gente bem sabe muito bem, pelas escrituras, que Judas não estava preocupado com os pobres, como o pastor acabou de dizer, porque Judas era ladrão, né? Judas, ele era o tesoureiro de Jesus, e ele ali já tinha a mania de colocar a mão naquele dinheiro, certo? E ali o Senhor, ele disse: olha, o que essa mulher fez, ela fez um ato já aqui antecipando o meu sepultamento. Quem pode dar glória a Deus por isso, né? Ela não sabia mais, né? Aquele momento ali era um momento em que aquela mulher, né, honrando ao mestre, ela estava fazendo um ato ali que dentro de poucos dias, 3 dias, o Senhor ia ser morto, né? E ali a gente pode ver que ela, né, fazendo aquele ato, e já na quinta-feira, diz a Bíblia que o Senhor, ele já chega ali em um cenáculo, em uma casa mobiliada, que já tinha sido tudo preparado, glória a Deus, para ele ali fazer a sua última Páscoa, e ali também inaugurar a Santa Ceia da Nova Aliança. E nós podemos ver que naquele momento, naquele dia, já quinta-feira, o Senhor, ele ali também aproveita aquele momento único com seus discípulos, e ali o Senhor aproveita para passar muitas instruções, ou seja, ensinamentos preciosos para os discípulos, né? Já sendo ali na quinta-feira, ou seja, o Senhor, ele traz o ensinamento ali para os seus discípulos, né? E era ensinamento, na verdade, falando, né, da sua segunda vinda. Falava também ali, ensinando a respeito, né, do poder
do Espírito Santo que ia, ser derramado sobre eles, glória a Deus, e também, falando a respeito, de que ele ia passar para eles uma paz gloriosa, que a paz ali estaria sobre eles, ou seja, era ensinamento maravilhosos, mas também naquela mesma quinta-feira, querido, acontece também que há uma revelação, do próprio Cristo, que no meio deles ali se encontrava um deles, ia ser o traidor. Aquela revelação que no meio dos seus discípulos estava ali um que ia lhe trair, No caso, ele não disse o nome, mas nós sabemos que era Judas Iscariotes, Aleluia. E também naquela mesma noite ele revela também que Pedro, quando ele disse que ia ser morto, ia ser preso e ser morto, e ali Pedro disse: de maneira nenhuma, eu não vou deixar que isso aconteça. Se for preciso, eu morrerei por você. E diz também a Bíblia que os outros discípulos disseram a mesma coisa, revelaram a mesma coisa. E ali diz a Bíblia que depois que o Senhor faz aquela, termina aquele culto, aquela adoração, ele agora, ele desce, ali do Monte Sião, ele desce agora para exatamente o Monte das Oliveiras, ou seja, Getsêmani. Ele desce ali com os seus 11 discípulos, porque até então Judas já tinha se desgarrado. No momento que ele sai ali daquela reunião, diz que Judas vai agora, se juntar aos sacerdotes, aos principais, para arranjar agora a maneira de prender Jesus. E o Senhor sabia muito disso. O que é que ele faz? Desce com os 11, olha só, para o Monte das Oliveiras, ou seja, Getsêmani, que ali tinha, era um local, diz a Bíblia, que era um local aonde Jesus costumava ir, ou seja, era conhecido. Jesus já tinha ido algumas vezes, ou seja, aquele local era um local conhecido do Senhor. E ele agora leva os 11 discípulos, deixa 8 discípulos, ali mais atrás, e ali ele leva 3 discípulos com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João. E vai agora orar. Ele vai agora ter o seu momento de oração. Getsêmani era exatamente ali o local onde o Senhor, ali era um local onde ele iria agora enfrentar toda a sua angústia. Era um local onde ele ia sentir toda a angústia, todo o seu sofrimento. E ele agora convida aqueles 3 amigos, ou seja, mais próximo, para
e orar com ele. Só que diz a Bíblia que ele deixa os 3 discípulos a um tiro de pedra e vai mais à frente sozinho. Ele já tinha deixado 8 mais distante um pouco, e agora pega os 3 mais próximos dele, né? Vai com ele, só que ele deixa também eles ali, cerca de um tiro de pedra, ou seja, 22 a 24 metros de distância, e ali o mestre vai orar, vai buscar ao Senhor, como o texto aqui relata muito bem. E ali o Senhor, ele agora vai, né, enfrentar exatamente a sua grande agonia. E ali a gente pode ver, amados e queridos irmãos, que na oração do Senhor, né, ele vai orar, e ali, depois de 1 hora, ele volta. E quando ele volta para os 3 discípulos, diz a Bíblia que ele encontra os discípulos dormindo. Diz que, aqui o texto diz que ele estava dormindo estava com sono pesado, tristeza e tudo, né? E aí a gente pode ver que na oração do Senhor Jesus, ele orava, né? Primeiro, antes de orar, ele faz uma revelação àqueles 3 homens. Antes de ele ir buscar a Deus em oração, ele, o que é que ele diz? A minha alma está muito triste até a morte. Ou seja, humanamente, ele agora revela aos seus amigos exatamente o que ele estava sentindo, né? Ele como homem. E a gente pode ver uma coisa, amados e queridos irmãos, sempre, né, nós jamais, né, revelamos as nossas coisas a muita gente, mas aprendendo aqui com o Senhor, tem coisas que nós passamos para quem? Para os nossos amigos mais próximos. A situação que muitas às vezes a gente se encontra, ou seja, era o momento, diz a Bíblia, que ali ele estava, a sua alma diz: eu estou triste, e a minha tristeza, ela vai, né, ela está na condição que isso me leva até a morte. Ou seja, o Senhor estava muito triste. Ou seja, aquela tristeza, irmãos, era exatamente ele sentia o que ia acontecer com ele na cruz do Calvário. Só que na oração, depois, quando ele se aparta dos irmãos, a oração do Senhor era o quê? Pai, se possível for, olha só, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que prevaleça a tua vontade. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Ou seja, esta era a oração do Senhor, né? Ou seja, ele, né, na sua angústia que ele estava passando, né? E essa angústia
Só que diz que ele estava, essa tristeza era tristeza de até a morte. Amém, queridos? E aí nós podemos ver que agora o Senhor, depois de chegar ali naquele, ali naquele local, ou seja, no Getsêmani, naquele vale do sofrimento, no vale da angústia. E aí nós entendemos uma coisa, que o Senhor, Ele vai orar, Ele vai buscar a Deus, Ele vai buscar o Pai em oração. E Ele ora, e depois da sua oração diz a Bíblia que aquela oração ela durou cerca de 1 hora. Por que que Ele disse? Vocês, quando chegam, encontram Ele dormindo, e diz assim: vocês não puderam nem 1 hora orar comigo, nem 1 hora. Ou seja, era um momento, como homem, era o momento que mais ele precisava daqueles, ele escolheu os 3 mais próximos. Mas mesmo assim, ele se encontrava ali na solidão. Aí diz a Bíblia que ele volta para orar de novo. E a Bíblia diz, relata que ele fala as mesmas coisas. Ele não muda a sua oração. Por quê? Porque aquela oração, amados e queridos irmãos, o Senhor, Ele demonstrava uma total dependência de Deus. A gente vê lá no jardim do Éden, que quando Adão, ele, em vez de fazer a vontade de Deus, ele fez a sua própria vontade. Olha o contraste, veja o que aconteceu com o primeiro homem que Deus o fez. Enquanto Adão, ele fez a vontade dele mesmo, aqui o Senhor diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas que venha prevalecer a tua vontade. Quem pode dar glória a Deus por isso? Algumas pessoas às vezes ensinam alguém a orar, e orar, na verdade, até mesmo insistir de uma forma como se obrigasse a Deus a realizar alguma coisa que Ele está precisando. Muito embora nós devemos orar com perseverança, mas aqui nós podemos ver que na oração do Senhor, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira, Ele orou da mesma forma. Quem está entendendo? Não estão entendendo mesmo? Getsêmani é um vale de dor, é um vale de angústia que o Senhor estava passando. Aleluia. E esse vale, na verdade, era um vale, na verdade, mais profundo que nenhum de nós, com certeza, irmãos, tinha condições de suportar. E nós jamais iríamos entender, por mais que procuramos, nós não iremos entender que Jesus, Ele, na verdade, não precisamos nem procurar saber. Jesus, Ele era o único que poderia suportar tudo aquilo. Todos nós
passamos muitas das vezes por um vale de sofrimento, como homem que somos. Mas só que esse vale aqui que o Senhor estava passando era um vale de sofrimento, tanto físico como espiritual. O Senhor já estava, amados irmãos, ali já passava ali com certeza uma visão do que ele ia enfrentar. Os açoites, aquela coroa de espinho na sua fronte, os escárnios, cuspindo ali o seu rosto, o seu sofrimento ali, moral. E ali o Senhor estava já vendo tudo isto. Só que o maior sofrimento do Senhor, aqui nesse vale, que ele já estava vendo, era o sofrimento espiritual. Quando a gente vê que já lá na frente acontece, quando ele já estava pendurado naquela cruz, diz a Bíblia que ele sente agora, ele não só sentiu antes o abandono até mesmo de seus discípulos. Diz a Bíblia, queridos, que o espiritual que estava passando era muito mais superior do que o material, do que o moral. Diz a Bíblia que já algum discípulo já não andava mais com ele. Judas já tinha lhe traído, Pedro já tinha negado ele. O discípulo que dissera a mesma coisa que Pedro tinha dito, já também lá na cruz, já não estava mais lá. Diz a Bíblia que teve só um que acompanhou Jesus, e diz que esse acompanhou de longe, que foi Pedro. Mas o maior sofrimento, o maior vale que o Senhor passou de sofrimento foi o espiritual, porque diz a Bíblia que ele mesmo revela que o Pai por algum momento tinha o abandonado. Mas que abandono não foi esse? Será que Deus tinha deixado de amar seu filho? Ou tinha esquecido? Não. Mas nós sabemos, querido, que o sofrimento que o Senhor já estava vendo acontecer lá na cruz, quando ele estava sendo, na verdade, crucificado, quando o Pai, pelo momento, Jesus se sente só. Por quê? Porque aquele sofrimento, aquela morte na cruz, ali ele estava assumindo a nossa culpa, o nosso pecado. A Bíblia diz que Jesus ia levando a cruz, e diz que aquela cruz simbolizava o pecado da humanidade toda, ou seja, todos os nossos pecados. E com certeza o Pai, até mesmo diz a Bíblia que naquele momento o sol escureceu, houve um estrondo, e diz que teve um momento que o Pai o deixou só, porque o Pai, o próprio Pai, o Deus poderoso, não suportou o que o seu filho estava passando pela humanidade. Ele estava ali, ele assumiu
Toda ali, na verdade, a ira de Deus, que era sobre a humanidade pelo pecado, a justiça de Deus estava sobre o seu filho, a qual não merecia. Amém, queridos? E aí nós entendemos muito bem isso, esse sofrimento. E muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós passamos também por momentos de vale. Às vezes nós estamos andando no meio de multidões, né? E ali passa por multidões, aquela multidão depois desaparece. Mas ali, cada uma daquelas pessoas tem uma história de sofrimento, inclusive a nossa. Só que não é comparado com o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. O nosso sofrimento é por causa do pecado. E ali, quem se encontrava ali naquela cruz era inocente. E ali, o Senhor ali no Monte das Oliveiras, ou seja, no Getsemane, para suportar tudo, o Senhor foi orar. E nós percebemos que é na oração que a gente vence os obstáculos. Ele, como 100% homem, como 100% Deus, como 100% Deus, ele não precisava de orar. Só que Jesus era 100% humano. E ele desce ali para o Monte das Oliveiras, exatamente para buscar força, encorajamento, para vencer todos aqueles obstáculos. Ou seja, isso nós vamos entender uma coisa, que é na oração, amados, que nós encontramos força para suportar e vencer o pecado. Ele mesmo disse: olha, orai, porque para não entrar em que, irmãos? Em tentação. Se a tentação vem, mas sem a oração, isso acontece, que nós podemos ceder à tentação. E é na oração que a gente suporta toda tentação. Quem está entendendo? E aqui a gente pode ver exatamente o Senhor na primeira oração. Aquela oração durou cerca de 1 hora. E aí nós entendemos aqui uma coisa nessa noite, né? Nós sabemos que, amados e queridos irmãos, a oração, né? Às vezes as pessoas, né, elas vão orar, e ali elas, muitas das vezes elas passam 5 minutos, porque elas não conseguem orar 1 hora. E quem na verdade não tem uma vida de oração, essa pessoa com 5 minutos, o que acontece? Ela perde todo assunto, não tem mais assunto com Deus. Amém, queridos? A pessoa, você já experimentou orar 1 hora? Raramente quem não tem uma intimidade com Deus, raramente não tem como passar 1 hora na presença do Senhor, porque não tem assunto, né? Às vezes a gente vê, uma certa vez eu vi alguém na igreja, chega na igreja e só colocou um joelho no chão. Senhor, eu estou colocando meu joelho no chão e já estou me levantando. Diz a Bíblia que o Senhor, Ele orou, Ele se prostrou-se
no chão, se prostrou-se diante do Pai. A oração do Senhor era a oração que ali ele colocava toda a angústia na presença do Pai, queridos. Além de ser uma oração com fervor e tremor, era uma oração perseverante, era uma oração constante. E às vezes a gente, é muito comum ver no meio da igreja, e devemos aprender com o Senhor. No momento de oração, as pessoas não têm esse espírito de orar de uma forma intensa na presença do Senhor, perde o momento. Mas nós aprendemos aqui uma coisa nessa noite, que o Senhor, diz a Bíblia, que ele orou, se prostrou-se diante do Pai. Não foi apenas uma oração de joelho, diz que ele colocou o seu rosto no chão, o rosto, e as suas lágrimas, segundo diz a Bíblia, querido, que aquelas lágrimas juntou-se, foi tão intenso, juntou-se as lágrimas com o sangue, e ali jorrava no chão. Tão intensamente foi a oração. Ele diante do Pai. Jamais iremos vencer o pecado se não formos homens e mulheres de oração. Jamais iremos amar as coisas de Deus se nós não formos homens e mulheres de oração. Nós iremos ser crentes normais. Iremos ver que tudo não está acontecendo porque é cumprimento da palavra de Deus. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer, a Bíblia está lá dizendo que no final dos tempos o amor de muitos irá se esfriar. Olha só, está lá. Mas não disse que a gente seguisse isso. Não falou que na verdade seria todos, o amor de muitos, muitos que não oram, muitos que não buscam a Deus. Mas aqui nós aprendemos com o Senhor. Ele orou uma oração constante. O momento que ele se encontrava, olha só, na solidão, mas ele teve força para buscar a Deus em oração. E outra coisa, aprendemos uma coisa, irmãos, que o Senhor, ele mostrou submissão ao Pai. Na oração ele diz, Pai, eu sei que esse cálice, a dor, o cálice, ou seja, esse sofrimento, ou seja, este sofrimento espiritual, eu sei que isto, na verdade, é o que eu vou passar no lugar da humanidade. Mas se não for possível, faça a tua vontade na minha vida. Isso é interessante, irmãos. Sabemos que o Senhor foi submisso e também ele deixou que a vontade do Pai prevalecesse na sua vida. Amém, queridos? Ou seja, a nossa oração, quando formos nos colocar diante de Deus, que seja uma oração intensa, que seja uma oração, na verdade, de fervor, uma oração, na verdade, que iremos nos prostrar, reconhecendo que precisamos de buscar força. Ninguém vence o pecado, ninguém vence as dificuldades, ninguém vence, na verdade, as tribulações, se não buscarmos a Deus em oração. Não tem como.
Está aqui o exemplo do Senhor. Aí diz a Bíblia que depois que ele ora, né, já não era mais aquele homem triste. A tristeza dele não era mais essa tristeza, agora ele canta. E ele diz: agora partamos. Olha só, o inimigo vem aí, só que eu estou fortalecido. Aleluia, eu estou pronto. Agora eu não temo, agora na verdade eu estou pronto, porque ele agora teve força. Ele teve agora, irmãos, né, força buscado na oração ao Pai. Não temia mais, né? Acabou-se a tristeza. E agora era, né, ia rumo ao Calvário, mas só que ele não temia. Diz a Bíblia que quando Judas chega, né, e dá um beijo, aliás, né, para prender Jesus, diz a Bíblia que o soldado foi, né, é você que é Jesus? Sou eu. Se aproximou-se dele, o que aconteceu? Diz que o soldado caiu por terra. Sou eu. Era agora Jesus fortalecido na oração. No momento mais difícil, querido, nós devemos aprender que o caminho para a vitória só tem um: é buscar a Deus, é colocar as nossas, né, ansiedade, colocar o nosso sofrimento nas mãos do Senhor e dizer: Pai, nas tuas mãos, foi o que o Senhor disse, uma das suas únicas palavras: eu entrego o meu espírito. Amém, querido? Você está consumado, aleluia. O que eu vim fazer, eu fiz. E diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo diz que o Senhor, ele foi fiel até o fim, e fim, morte de cruz. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja nessa noite com essa gloriosa palavra. Fique de pé no nome de Jesus.